Ô, Henderson, bem-vindo. Muito obrigado, professor Flávio. Olá a todos, já é boa noite. Hoje aqui em São Paulo nós temos uma data especial, né, Flávio? Hoje é aniversário da cidade que nos acolheu tão bem e nos permitiu viver aqui grandes emoções, grandes conquistas, grandes desafios, que é a cidade de São Paulo, seus mais de 400 e tantos anos, que eu esqueci agora exatamente quanto, mas sei que são muitos. 467, se me falha. 467. E aí, para dois imigrantes, você de Passos e eu de Taubaté, é uma grande alegria poder celebrar com os paulistanos esta data. Flávio, como você está? Que bom revê-lo, que bom vê-lo bem em meio de uma pandemia. Bom, é uma grande honra poder mais uma vez começar mais um ano fazendo uma live com você. Eu desativei os comentários, porque nós temos aí o programa do Sinal, mas depois ao final eu abro aqui para perguntas, né? E é uma grande honra, estou ainda em férias, entre aspas, né? Mas continuo trabalhando, produzindo, e graças a Deus tudo bem, né? Dentro do possível, dentro desse nosso desafio que segue aí a pandemia, o maior desafio imposto aí para a nossa geração. Quero cumprimentar a todos também e fazer coro ao Henderson, né? Essa cidade de São Paulo hoje faz aniversário, né? A gente escolheu essa data tão emblemática para nós, né? O Henderson lá de Taubaté, Texas, famosa Taubaté, Texas. Taubaté, cidade de Monteiro Lobato, Mazarope, Moreira Alves, PCC e da Grávida de Taubaté, que é a maior expressão cultural dos últimos tempos lá de Taubaté. E você de Passos, né? Minas Gerais. Passos de Celton Mello, Danton Mello, né, que são dois grandes atores também. Temos cantores gospel, que são conhecidos. O Regis Danese, que é meu primo do meu pai. Né, o Thales Roberto também é outro cantor também bem conhecido. Né, o cantor sertanejo Juliano César, que faleceu recentemente também lá de Passos. Ah, não né, sabia. Então, pois é. E, mais uma vez, é um grande prazer poder conversar um pouco com você sobre os desafios do direito privado nesse ano de 2021. Exatamente. A quem nos acompanha, o professor Flávio diz que está de férias, mas é mais ou menos, é de parte dos trabalhos que ele possui, dos empregos que ele possui. Para quem não conhece o mercado, o mundo editorial, né, o mundo por trás dos livros, este é o momento do ano mais agitado que nós temos no mercado editorial. Começa desde outubro, então o professor Flávio e eu temos uma interação constante e intensa de outubro em diante, porque é quando a gente vai fechando as atualizações. E é o momento, curiosamente, que o direito privado estoura em novidades, né? Já há alguns anos isso vem acontecendo. Desde outubro a janeiro, inúmeras inovações, mudanças, jurisprudência relevante a vocês, a atividade prática ou a estudo, surgem nesse período. Então, eu não dou sossego ao professor Flávio nesse período, ele até se cansa de tanto que todo dia a gente está falando. Flávio, eu queria começar, nós tivemos, né, uma intensa atividade inovadora no direito privado nos últimos meses aí. Eu digo isso eu vi o esforço que você teve em colocar isto em todas as obras, né, na coleção, no Manual de Direito Civil, no Manual de Direito Consumidor. Eu queria, então, começar falando de inovações legislativas que nós tivemos de 2020, entregue a 2021, que nossos leitores precisam conhecer, precisam estar atentos. Quais você destacaria? Bom, eu acho que os principais impactos e os principais desafios do direito privado em 2021 continuam sendo aqueles atinentes à pandemia, né? Eu que vivo o direito privado no meu dia a dia, eu vejo como essas repercussões. Então, temos falado muito sobre revisão contratual nos últimos tempos, né? Revisão dos contratos de locação, revisão de contratos de locação em shopping centers. Vou dizer aqui um pouco das demandas que têm chegado até mim, né? Uhum. Revisão de contratos de compra de energia, por exemplo, né? Isso tem acontecido muito. E tudo isso como impacto da crise, né? Em direito das sucessões também, as pessoas estão procurando fazer um planejamento, porque a morte está à espreita, né? Hoje mesmo eu atendi uma filha preocupada em fazer o planejamento sucessório da mãe e do padrasto e até um testamento de reconhecimento de parentalidade socioafetiva, né? E temos,
nesse contexto, pelo menos tudo que tem chegado até mim, na minha atividade prática, nos últimos tempos, dizem respeito à pandemia. Não sei se é porque também é um fato que eu tenho me preocupado bastante, eu me especializei, fui estudar algumas obras também sobre pandemia, né? E estudar um pouco, entender um pouco o fenômeno, e sempre sabendo que a pandemia sempre nos dá um impacto muito grande em matéria de direito privado, então eu continuo dizendo que os desafios dizem respeito aos efeitos jurídicos da pandemia. E aí temos a Lei 14.010 de 2020, que criou o regime jurídico emergencial em direito privado, né, o RJET. Eu tive a honra de participar desse projeto sob a liderança do professor Otávio Luiz Rodrigues, professor Rodrigo Xavier Leonardo, só que os efeitos dessa lei foram até 30 de outubro. E a gente não sabe agora em janeiro, né, o que acontecerão com os efeitos da pandemia, se seria o caso de reativar essa lei ou não. Então eu começo destacando essa norma. Tivemos também normas que tratam aí de assembleias de pessoas jurídicas, né, e reuniões realizadas à distância. Tivemos também a lei que trata do transporte aéreo, né, a lei 14.030, a lei que trata do setor cultural e também do setor setor cultural e também do setor de turismo, né? E não vou dizer que é lei, temos o provimento, não é uma lei, é uma norma administrativa, o provimento 100 do CNJ, né, que é de maio de 2020, que possibilita as escrituras públicas pelo e-notariado, pela via digital, né? E, então, isso só do ponto de vista legislativo, né? Aí temos muitos julgados, quer dizer, julgados sobre pandemia, julgados sobre esses efeitos que eu citei, julgados sobre guarda, julgados sobre corte de serviço essencial, né? E, então, eu tenho para mim e fora isso, os julgados sobre pandemia, os julgados do direito civil como um todo, né? Uhum. Também surgindo dia a dia, né? Então, esse foi um ponto que nós conversamos, por isso que a gente até mudou a roupagem dos livros, porque, afinal de contas, o direito privado passou por um estrondo, um grande impacto, que foi a pandemia. Não adianta negar, para nós que trabalhamos com direito privado, não existe, como não? Eu só atendo questões jurídicas relativas à pandemia. As pessoas estão tentando planejar suas vidas, rever as suas vidas, né? Mudando de cidade, procurando proteger os mais velhos, realizarem planejamento, se preocupando com os filhos, né? Muitas pessoas resetando as vidas que tinham, começando do zero, né? Então, não tem como negar, né? Para o plano do direito, nós que vivemos o dia a dia do direito privado, e eu digo isso pelas minhas consultas, pareceres, a minha advocacia e também as arbitragens que eu atuo, os temas dizem respeito à pandemia. Sim, eu acho que na conversa anterior que nós tivemos sobre direito privado e pandemia, até nós debatemos isso, que todas as relações jurídicas, sejam elas contratuais, afetivas ou extracontratuais, elas seriam revisitadas, porque a pandemia impactava essas relações de alguma forma. De algum modo, todas as nossas relações foram impactadas. Isso representa tanto uma oportunidade, aqueles que advogam, aqueles que estão se especializando em direito privado, tem uma grande oportunidade, porque é impossível alguém falar que não tem algo a rever, que não tem uma dúvida a tirar. Quantas vezes você não deve ter ouvido a pergunta, escuta, eu tenho que continuar pagando a academia se eu não estou indo? Eu tenho que continuar pagando a escola se eu não estou indo? Então, todos nós ouvimos dúvidas dessa natureza. Então, todas as relações precisaram ser revisitadas e novamente reequilibradas. E, além disso, para quem estuda, né, universitário, pós-graduando, precisa se atualizar com isso, porque mudou. A forma como nós compreendimos, você, o professor Simão, tem chamado de realidade A, né, que é a pré-pandemia, que foi a forma como nós consolidamos doutrina, ciência jurídica privada, tudo mais, ela mudou completamente, né? Agora, realidade B nós estamos produzindo agora, acho que esta sua edição traz muito disso. Vocês terão em mãos a edição de 2021, e eu recomendo, inclusive, que leiam a nota de apresentação que o professor Flávio escreveu para a nova edição do Manual de Direito Civil. Está, inclusive, disponível no Gen Jurídico. Se vocês entrarem lá, leiam essa nota. É uma nota que tocou a todos nós no editorial, foi repassado de um para o outro, porque foi uma nota
técnica, explicando as atualizações, mas também um aspecto pessoal da vivência do professor com a pandemia, né? Então, a minha relação com a doença, né? Exatamente. Maio, né? E eu não sei se você, eu acho que deve ter lido A Peste do Camus, e ele relata no início como há um ceticismo, né? E é algo que se passa na década de 40, o ceticismo, e as pessoas pensando que era uma crise que ia durar pouco tempo, porque as pessoas queriam voltar para suas rotinas anteriores, né? Tem um trecho, inclusive, que ele destaca aí a questão dos amantes e das amantes, como eles, naquela época não existia tecnologia, como eles ficaram realmente perturbados, né? Isso está logo no início da pandemia. E então a gente pensava que era uma crise de 3 meses, depois de 6 meses, depois da virada do ano o brasileiro tem essa, vira o ano, nós vamos realmente resolver o problema, e a gente está vendo que não é. E as marcas para o direito, para várias questões jurídicas, né? Eu estava assistindo anteontem nos nossos eventos lá de Lisboa, que a gente presencialmente sempre faz lá do Centro de Investigação em Direito Privado, organizado pelo professor Araújo, pelo professor Simão, professor Oxandro, professor Lupion, Santolin, entre outros colegas, e foi uma semana muito interessante chamada sexta-feira, né? Foi o encerramento, Semana da Civilística. E aí, no finalzinho, uma fala do desembargador Jones Figueiredo Alves, uma fala dizendo que esperava que houvesse uma maior solidariedade, né, que a pandemia ia trazer um direito privado mais solidário, né, e uma outra fala do professor José Fernando Simão, a quem eu me filio, não sei, eu acho que a gente tem aí uma relação até espiritual, de pensamento muito próximo em algumas coisas. Claro que a gente tem divergência também, muitas também, menos até exceção mais das divergências, dizendo o oposto, que ele acreditava que, na verdade, a gente ia viver mais isolamento, mais individualismo, mais egoísmo, algo até voltando aí à época medieval, né? E até eu e ele, nós temos esse ponto comum. Às vezes a gente exagera um pouco na falta de otimismo, né? O otimismo a gente acaba tendo por uma questão de resiliência, até para sobreviver. Mas esse é o desafio. Será que o direito civil vai para um caminho de maior solidariedade? Ou vai para um caminho mais egoístico? Eu tenho visto, para mim, eu acho que o Henderson também pensa assim, que não é o direito, as pessoas estão egoístas, né? Então, as pessoas estão pensando em si, nos prazeres imediatos, lembrando A Peste, né, o livro. Uhum. Então, esse é um enigma também, né, para onde vai o direito privado. Esse momento, eu acho que o Simão tem mais razão que o desembargador Jones. Eu queria que o desembargador Jones tivesse razão. De que faltou solidariedade às pessoas. Deixa eu até destacar um tema, Henderson, antes de mudar de ideia, que eu ia falar. Uma coisa que a gente já está debatendo, e a gente chegou a falar semana passada, eu e o Pablo Listoso, a gente fez uma gravação lá para o STJ, para a TV STJ, e também fizemos uma gravação de um áudio, né, que acabou o STJ veiculou, que a gente está falando da teoria da perda da chance, né? E aí a gente estava falando da perda da chance de cura, né? Imagina daqui uns anos a gente debatendo essa questão, isso está no podcast lá, Entender Direito do STJ, a perda da chance de cura, porque a gente não sabe tudo isso que está sendo feito, está recomendado, o que está certo, o que está errado, né? A gente não sabe, existe uma grande confusão na área médica a respeito disso. Imagine as discussões jurídicas daqui a uns tempos por conta dessa questão de perda de chance de cura. Isso vai mudar totalmente os rumos do direito privado da responsabilidade civil por muito tempo. Mas não tenha dúvida disso, Flávio. Até um tema que eu ia propor para a gente elucubrar aqui é justamente alguns pontos que nós vamos ter de discussão sobre responsabilidade civil. Por exemplo, a do Estado pela insuficiência do combate à pandemia. Vamos sair do contexto que a gente falou aqui, celebrou a cidade de São Paulo e tudo mais. Vamos pensar, por exemplo, nas cidades que estão faltando oxigênio, por exemplo. Sim. E que tem reportagens demonstrando que houve uma certa negligência por parte da autoridade pública. Não estou mencionando quem, mas houve quem não agiu quando deveria ter agido. Isso vai gerar uma responsabilidade civil do Estado. E considerando o volume das mortes que tristemente estão acontecendo, é até de se pensar se em algum momento não vão falar sobre alguma restrição aí de reserva do possível da responsabilidade civil do Estado, por exemplo.
Porque, existia uma MP, inclusive, que tinha sido editada nessa linha para excluir a responsabilidade dos agentes públicos, né? E gerou um baita de um clamor, várias discussões sobre ela. O problema da responsabilidade do Estado, com devido respeito, é que a maneira como ela é construída, teoricamente, ela acaba sendo construída para muitas vezes o Estado não responder e os agentes também não responderem, né? E acaba muitas vezes que a responsabilidade estatal ela acaba sendo transmitida para os entes privados, né? Você vê segurança pública, por exemplo, nós temos vários debates que seriam o assalto, por exemplo, em ambiente privado, que seriam de responsabilidade do Estado e que acabaram sendo transmitidas para o âmbito privado. O que eu tenho dúvida, e tenho debatido muito com os meus colegas, né? Eu tenho pessoas que eu tenho a honra, que são meus amigos, meus coautores, destaco aí, por exemplo, os que participam comigo do Código Civil Comentado, que, aliás, vai sair agora em fevereiro, também, a professora Giselda, Ironaca, várias pessoas com quem eu convivo. O que eu tenho debatido com eles é se a responsabilidade civil vai ser suficiente, né? Essa imputação do dever de indenizar realmente, se ela vai ser suficiente para resolver os problemas. No início da pandemia, a gente falava muito em dever de negociar, dever de renegociar, conciliação, mediação, né? Agora a gente já não fala tão sobre isso, porque parece que realmente as partes não querem negociar, mediar, salvo algumas exceções. As partes querem decisões judiciais para dizer quem está com razão, né? Então, esse é um tema que eu tenho dúvidas. Aliás, só uma nota, né? Nós temos uma inflação que gerou um índice de correção dos aluguéis absurdo, né? Uma correção do índice dos aluguéis, uma correção absurda. Esse é um outro tema. Olha, a quantidade de casos que eu ouço meus colegas de substituição de índice de correção. Esse é o assunto agora de janeiro, né? Eu acho que esse e o tema do aumento dos planos do plano de saúde. Né? Eu também já fui consultado para reajuste de plano de saúde já várias vezes, porque gerou muita... Todo mundo se assustou quando recebeu a nova fatura de 2021. E, aliás, nesse sentido, a sua coluna, né, a coluna do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, no Migalhas, uma das últimas colunas do ano foi da professora Angélica Carlini, nossa amiga. Foi a primeira de 2021. A primeira. Maravilhosa a coluna dela, justamente sobre os contratos de plano de saúde. Mas a visão dela é a visão dela contra a revisão, né? Naturalmente, né? A postura dela, até pela própria militância dela na área, é isso. Seria interessante agora você convidar alguém que faça o contraponto. Possivelmente. Sim, porque será importante ver também a visão do lado, né? Por parte do paciente consumidor, né? Que se tornou um grande tema também para quem atua em direito privado. Sem dúvida. Diga lá, Henderson. Não, fala aí, qual outro ponto você ia comentar? Não, eu volto aí à questão dos aluguéis. Eu sei, por exemplo, que em shopping center, né, não só, e agora com esses novos fechamentos, com essas possibilidades de novos fechamentos, né, não só os franqueados, como os franqueadores apoiando os franqueados, né, em shopping center, estão com essa dificuldade porque os shopping centers estão intransigentes, né, quanto à adoção do IGPM, também cobrando aí 13º aluguel, né, cobrando os valores integrais, e no momento em que a gente pode ter um fechamento novamente em muitas cidades, né? Passos, minha cidade natal, que a gente estava falando, aliás, nesse momento está com tudo fechado, porque a UTI lá da Santa Casa triplicou o número de internados e lotou, né? Não sei. Meu Deus. Então, tiveram que fechar e restringir as atividades. Então, esse é um problema. A gente é aquilo que eu disse no começo, a gente começa 2021 com um ponto de interrogação, né? E realmente, se a pandemia não for resolvida, né, se a gente tiver outros fechamentos, a gente vai ter um aprofundamento muito grande de crise no ambiente de direito privado, e isso vai gerar todas aquelas repercussões que a Lei 14.010 de 2020 trabalha tão bem, né? Prescrição, problemas condominiais, né? Problemas de direito de direito das sucessões, prisão civil do devedor em regime fechado, né? Aliás, esse é um ponto. A lei perdeu seu campo, porque é uma lei transitória, a sua aplicação, né? Mas muitos julgados ainda estão
apontando que os efeitos da pandemia ainda existindo, não cabe prisão civil de devedor de alimentos em regime fechado. Uhum. Esse é um tema que vai ter que ser esclarecido, né? Não, mas me parece que é uma alternativa muito razoável, né? Não se avançar com a prisão civil do devedor de alimentos, porque você está expondo a saúde, a consequência é muito mais danosa do que o que se procura ali, né? Você está... Há uma análise também aqui a ser feita sobre riscos e consequências, né? De nada adianta você ter quem presta alimentos está doente, com risco de a sua vida por conta da prisão. Sim. Me parece que a jurisprudência deve caminhar também nesse sentido. No TJ de São Paulo, eu já mostro isso nas edições novas, tem julgados nos dois sentidos, tá? No nosso tribunal. Então, esse é um tema que vai ter que ser pacificado, né? Então, esse é um tema que existe, esse não é um tema que mudou, esse é um tema que começou lá no início da pandemia e persiste até hoje, né? Esse do reajuste dos aluguéis acaba sendo um tema mais novo, né? Dos planos de saúde irem, quer dizer, a gente vai tendo fases distintas, com debates distintos sobre a realidade pandêmica. Uhum. Flávio, você acha que a redação dos contratos mudará? Eu acho. Eu acho que a pandemia vai acabar sendo elencada, e já está acontecendo, tá? Em alguns contratos, por exemplo, seguro, grandes seguros, contratos de empreitada, né? Eu acho que não se cogitava colocar pandemia expressamente, elencar a pandemia como força maior, né? E eu acho que isso vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo. O 625 do Código Civil, ele trata da empreitada, ele prevê, eu lecionei essa aula há pouco tempo, que força maior é motivo para suspender a obra. Talvez o contrato de empreitada coloque força maior como pandemia, porque nós tivemos um outro problema recente, que foi falta de materiais para a construção civil. Uhum. Desabastecimento, uma série de coisas. Tudo isso que a gente está falando, todos esses exemplos, até 2019 a gente não debatia com essa profundidade que a gente está debatendo, né? A gente não debatia, aliás, nem debatia muitos desses assuntos, né? Tudo isso é muito novo. Até porque era uma realidade distante, né? Se nós pensarmos, ok, o Brasil tem alguns desastres ambientais, vez ou outra, no sentido de que alaga, falta água, coisas dessa natureza, né? Mas não tem, por exemplo, terremoto, não tem furacão, não tem vulcão em atividade, essas coisas que ensejariam exemplos, né? Às vezes até se pega vários professores utilizando isso como exemplo. Mas agora nós temos uma realidade que nós sabemos exatamente agora o que é força maior, o que é não ter não ter forma de se executar o contrato por conta de fatores adversos, a qual não tinha como se prever, se precaver, prevenir, evitar e agir de outro modo, né? Eu fui consultado, eu estou dando o exemplo de empreitada, justamente de uma grande obra que atrasou por conta de falta de materiais e de impossibilidade também de se conseguir, por alguma restrição, que eu não posso aqui citar, a mão de obra, né? Em outro estado que não São Paulo. Então, quer dizer, isso, quando se vai calcular risco contratual, alocação de risco, quem fizer a minuta de um contrato no futuro vai pensar numa pandemia, né? Até porque não é para ser pessimista, você estuda isso mais do que eu, sabe que existem possibilidades de outras pandemias no Brasil. No mundo, né? No mundo. A previsão agora é que com a quantidade da população que nós temos, a interação que nós temos entre as comunidades, as interações ambientais das mais diversas com devastação ambiental, teremos outras doenças infecciosas acontecendo, especialmente aquelas de natureza viral. Então, a previsão é de que ao longo desse século nós vamos reviver essa situação algumas vezes, até que em algum momento a gente consiga desenvolver tecnologia, na verdade, biotecnologia suficiente para poder prevenir contra pandemias, contra essa situação toda. Então, é duro, mas... E assim, não é o Bill Gates preveu. Esses dias eu estava lendo um livro de bioética de 2012, um professor norte-americano, bioeticista, não é futurólogo, não é nada, ele simplesmente é pesquisador de bioética. E ele teve um capítulo em que ele falou sobre bioética e pandemia. Nossa, mas eu até fui ver a data, né, de quando que é isso? 2012.
E 2012. ele conseguiu antever o seguinte: faltará confiabilidade em informações, faltará adoção ou adesão às orientações dadas por autoridades sanitárias, terá questionamento das autoridades sanitárias internacionais, como houve com a OMS, terá soluções miraculosas e o grande problema será a alocação de recursos escassos. Então, veja que exatamente, ele parece que ele estava vendo 2020, ele escreveu isso 8 anos antes, com base no levantamento de dados. Então, já o que se diz a respeito de novas doenças infecciosas é verdade. Nós precisamos estar com o direito preparado. Novamente. Exato. Que devem ocorrer novamente. Bom, Henderson, qual é a promoção que nós temos aí para os nossos leitores? Nós temos uma promoção aqui, Flávio, para quem está aqui nos ouvindo, é um cupom de desconto válido por 24 horas de 30% de desconto nas obras do professor Flávio Tarsucci, nas obras da coleção de Direito Civil e no Manual de Direito Civil, volume único. Veja, não é porque sou editor do professor Flávio, então eu até faço aqui uma denúncia de conflito de interesse, né, aquela coisa toda, mas eu sou leitor. Antes de ser editor, eu sou um leitor. Né? Eu entro no mercado editorial porque eu era apaixonado por livro, adorava ler, ficava lendo. Eu sou o primeiro leitor do professor Flávio. Eu diria isso para vocês, porque primeiro ler. E eu preciso dizer a vocês que a edição 2021 ela está particularmente fantástica. Porque não só teve todo o trabalho de atualização que o professor Flávio sempre tem, né, até o último segundo antes de ir para a gráfica, testemunho que eu estou dando, nós estamos colocando jurisprudência, coisa que saiu, algum posicionamento novo, o STF lançou o informativo, STJ, então sempre tem atualização até o último instante antes de ir para a gráfica. Mas esta edição ela tem uma especial preocupação com a realidade que se consagra agora por conta da pandemia e toda essa necessidade de revisitar todas as relações que nós mantemos. Nós, pessoas, mantemos com outras pessoas, com empresas e tudo mais. Então, todas as relações privadas são revisitadas ou são revisitáveis. E as edições de 2021 têm essa preocupação. Então, acho, e como já mencionamos, isso vai ser algo que ocorrerá com alguma frequência ao longo das próximas décadas. Né? Espero Deus queira que não tanto quanto se tem sido previsto, mas é algo que quem é da área jurídica, não importa em qual âmbito da área jurídica, qual quadrado da área jurídica você atue, se é advogado de um lado ou de outro, se no segmento público, né, nas muitas carreiras públicas, de todo modo, neste momento, todos nós somos estudantes de uma nova realidade, de um novo conteúdo, de novos desafios. E como, né, o slogan que a gente pensou para as obras do professor Flávio diz, elas comunicam com a linguagem do nosso tempo. E a linguagem do nosso tempo, a palavra do ano é pandemia. Né? Dos anos, né? Ano 2 da pandemia, eu acho que segue. Agora a gente começa a lutar com vacina, né? E aí tem nova cepa no contra-ataque, a gente vai ter que saber se cobre ou não, a ciência não para na sua luta, né? E a gente tem que sempre acreditar na ciência, como a gente acredita na ciência do direito, acreditar nas outras também. Eu acho que o Henderson congelou. Deixa eu aproveitar enquanto ele vai voltando e só acrescentar... voltou, muito bem. Que a obra ela não fica desatualizada porque a gente tem as salas de aula virtual, cada livro tem um acesso, e eu procuro sempre produzir também no decorrer do ano o que sai de novo. Então, por exemplo, depois das novas edições, que a gente já tinha mandado, foi publicada uma decisão do Supremo sobre loteamento, né? Loteamento fechado, que, aliás, eu tenho a honra de ser citado no voto do ministro relator, apesar de concordar com os votos vencidos, mas a gente já gravou essa aula, ela vai estar na sala de aula virtual, né? E eu explicando essa decisão do Supremo. E agora tem a lei do programa Minha Casa Minha Vida, não, Casa Verde Amarela, que vai sair depois de amanhã, quarta-feira, minha coluna do Migalhas, Família e Sucessões, que eu já comento a nova lei e mostro que ela não tem nada de novidade, porque tudo já estava na lei Minha Casa Minha Vida. E o dispositivo, que é o atual artigo 14, eu fui fazer uma pesquisa, já tem 4 tribunais, o atual artigo 14 é o antigo artigo 35A da lei Minha Casa Minha Vida, já tem 4 tribunais que reconheceram a inconstitucionalidade da norma que prevê
que prevê registros do bem adquirido em nome da mulher, né, entendendo que haveria inconstitucionalidade. Então, é um tema realmente difícil, né? Então, assim, a obra não fica desatualizada, eu procuro sempre atualizar, e agora a gente grava à distância, né? Nós montamos um sistema que eu gravo à distância com a equipe do Grupo GEM, já gravei 4 ou 5 aulas, né? Onde eu estiver, então nunca a obra fica desatualizada, né? Então, a gente vai até o último momento antes de ir para a gráfica, mas eventualmente se sair alguma coisa, no decorrer a gente coloca lá um artigo ou uma aula minha explicando o teor. Essa foi uma inovação muito bem sucedida das obras do professor Flávio. Uma coisa que nós sentimos é que o direito ele é vivo e nós precisávamos de uma tecnologia que acompanhasse esta vivência, essa vida, essa criação e inovação do direito, né, cotidiana. O direito civil é isso, né? A vida humana ela é rica e mutante o tempo todo. Também o direito civil ele sofre reflexo disso. Pensamos e criamos com isso a sala de aula do professor Flávio Tartucci, que é justamente para manter as obras, tudo que tem de inovação em direito civil, ele coloca ali, ele escreve, posta artigo dele, de convidados, põe vídeos, põe aulas, que é um modo de manter sempre vivo o livro ali com vocês. Isso mesmo. Ô, Henderson, já falamos demais, só sobre o desconto. Eu vou abrir aqui para 3 perguntas. Só no desconto, eu vou tirar, a hora que acabar a nossa live, eu vou tirar a postagem que eu fiz da live, vou colocar a nova postagem com cupom de desconto. Lembrando que no site do Grupo GEM, 30% de desconto por 24 horas. Depois eu vou tirar a postagem também. Então eu vou abrir aqui para os comentários, para a gente ouvir algumas dúvidas aqui daqueles que nos estão assistindo. Vai ficar disponível a live no final e depois eu coloco na minha página do YouTube também. Vamos ver aqui. As perguntas estão destravadas agora. Vamos lá, quem tem alguma pergunta? Pode mandar. Se aparecer alguma pergunta... Beleza, vamos ficar de olho aqui. Estamos vendo as pessoas se manifestando. Muito obrigado a todos que acompanharam até agora aqui. O Eduardo Girão, tem uma pergunta aqui do professor Eduardo Girão, lá da Unifor. Ele está perguntando, ele já estava aqui separado, se as decisões estão em destaque. Eu não fiz um destaque específico da, por exemplo, pandemia. Isso vai constar, porque é diferente dessas obras. Isso vai constar item pandemia no nosso Código Civil comentado. Meu, do Schreiber, do Simão, do Mário Delgado e do Marco Aurélio Bezerra de Mello. Lá, como é uma obra destacada por artigo, a gente criou um item pandemia, na doutrina pandemia da jurisprudência. O Márcio Carvalho mandou uma pergunta, sempre essa pergunta aparece. Qual a diferença do volume único e da coleção? Bom, o volume único tem 1.700 páginas, a coleção tem 4.000, né? Claro que a coleção aprofunda mais os temas e trata alguns temas que não estão no manual. Por exemplo, prova do negócio jurídico. Não deu para colocar no manual, até porque é mais um tema de processo civil. Está no volume 1 da coleção, né? Locação, lei de locação, está no volume, lei 8245 de 91. Está no volume 3, não está no manual, porque eu trabalho como base o código de 2002. E mais, a coleção tem questões no final de cada capítulo e resumos esquemáticos no final de cada capítulo. O manual é uma obra diferente, né? Uma obra que tem também esses resumos, mas geralmente são quadros no decorrer do livro, né? O manual não é resumo da coleção, ele tem uma concepção diferente, né? Lei Verde e Amarela, lei do programa Verde e Amarelo, só trocou no nome? Eu acho que só trocou o nome. E assim, é impressionante, né? Porque o civilista ele está preocupado com o direito privado, resolver os problemas das pessoas, né? É claro que a gente tem predileção política, só que a gente não é guiado por isso, né? E propriedade é um tema que precisa de estabilidade, a gente aprende isso, né? Então, precisa de estabilidade, domínio, né? São relações geralmente estáveis. Aí todo governo quer fazer um programa próprio, muda o nome, na essência muda pouca coisa, né? Estão perguntando se foi fechado em dezembro. O manual foi fechado em dezembro, a coleção, alguns volumes, eu acho que em janeiro deu para colocar alguma coisa, né? Exatamente. Mas é aquela coisa, não tem essa de fechado, né? Não tem essa de fechado porque tem a sala de aula virtual, então sempre tem material. Por exemplo, a lei 14.010 de 2020 já tem as aulas lá, eu gravei ano passado, né?
A edição 2019 não tinha a lei, eu gravei ano passado, né? Então, sempre tem, não tem, fechou, mas não tem fechamento. Isso, modéstia à parte, foi criação nossa, minha e do Henderson, né? E depois o pessoal copiou, né? Eu fico feliz, eu não acho... Eu fico feliz. Quer dizer que a ideia foi boa, inovação para o mercado editorial. Flávio, eu falo isso pro Enzo, meu filho. Aí fala, você não fica bravo que copiaram? Não, realmente a gente propõe a ideia e a gente mudar, né? Às vezes eu vejo alguém que eu seguia, que fazia as coisas seguindo o mesmo caminho do que eu, fico lisonjeado. Flávio, tem uma pergunta aqui do Newton, que está falando qual é a maior dificuldade de fazer um livro de direito e quanto tempo você demorou. Acho que seria uma coisa interessante para as pessoas ouvirem também o lado do autor. É que é difícil, né? Eu sou um professor, antes de tudo, de sala de aula, né? Sempre fui um professor de sala de aula. E por isso que, para mim, a pandemia ela tem um impacto absurdo, né? Ontem eu encontrei, aqui onde eu estou, aquele psicólogo conhecido, até a minha irmã foi orientadora do filho dele, o Jacó Pinheiro, não sei se você conhece, famoso, está sempre na televisão. E eu dizia para ele, doutor Jacó, a minha vida ela foi subtraída. A vida que eu tinha de sala de aula, de congresso, acabou. Então, fui subtraída. Então, dizer, não tem impacto, a minha vida não é outra. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui um professor de preparar a aula. Então, eu tinha um roteiro, um resumo, um roteiro de aula, depois virou um resumo melhor, depois virou uma apostila. Eu lembro que era uma apostila da pós lá do LFG. Depois eu fui aperfeiçoando, virou livro de concurso, a capinha amarela. Depois virou curso, depois eu fiz o manual. Cada livro demora um tempo. O manual eu fiz em 6 meses, em 2010. Quase morri. Tive síndrome do pânico, fui parar no hospital 5 vezes em dezembro de 2010, né? E quase morri, né? Agora eu vou dizer, foi um momento difícil da minha vida, mas 2020 com Covid foi pior, né? Aí quase que eu morri mesmo. Então, não cheguei a ser hospitalizado, mas sofri um pouco. Então, cada livro tem um tempo para escrever. O livro de responsabilidade civil, eu demorei 1 ano e meio para fazer. E é um tema que eu trabalhava muito na época, lá em 2017, 2018, é um livro grande também. Então, cada livro tem um tema, cada livro tem uma história. Agora eu comecei a escrever um que é Covid e o Direito Privado. Eu não sei quando é que ele vai sair, né? Depende das transformações aí, um livrinho que eu estou concebendo aí, contando uma série de coisas e também reflexões pessoais. Eu ia fazer rápido, viu, Henderson? Mas agora entrou um monte de coisa, vai atrasar. Eita, tá chovendo aí no cofrinho, então, em parecer, consultas. Não. Mas eu vou dizer uma coisa, eu estava falando que a nossa vida foi sonegada, mas várias coisas boas também, né? Eu tenho vivido mais próximo da família, dos filhos, né? Participando de processos que eu não participava. Então, tem coisas que a gente perdeu, mas coisas que a gente ganhou também. Manual de Direito do Consumidor está para sair, eu estou esperando a volta aí, tem mudança também, claro que tem. E tem o corte de serviço essencial, se cabe ou não com a pandemia, né? A lei do superendividamento não saiu, mas se sair a gente grava, né? E eu também a gente estava esperamos bastante, estávamos ansiosos, né? Que vai sair isso daqui é importantíssimo para colocarmos, né? Mas acabou que não saiu, então melhor. Deve sair agora esse ano. Mas ela já está ali refletida, né? O projeto de lei já está com reflexões ali. Tem revisão dos contratos, né? Também revisão dos contratos de consumo, prescrição, a Lei 14.010, a mudança do artigo 8º. Gente, não tem como não mudar. Todo ano já muda bastante porque a gente atualiza, né? E agora com a pandemia mudou o direito, né? Estão perguntando sobre o contrato de tecnologia. Tecnologia, o problema é outro, né? Porque a pandemia fez as pessoas ficarem mais piradas ainda, né? Então, agravou ainda essa polaridade, ficou mais profunda. E aí o que a gente está vendo é restrição, cancelamento, loucura total, né? Aí é um outro problema, né? Isso é outro ponto a ser discutido ainda, né? Se cabe responsabilidade pelo cancelamento da conta unilateralmente, isso. Aquela coisa toda. Aí é impressionante, porque assim, até dizendo aqui, eu como civilista, e até porque eu tenho uma rede social com muita gente, mas eu acho que o meu leitor quer ler sobre direito civil, né? Sobre questão política, eventualmente. Isso não é que eu estou me abstendo ali.
Eu tenho contribuições a fazer, que são contribuições diferentes, né? Que é contribuir para uma lei, para um projeto de lei. Esse ano eu acredito que eu devo contribuir bastante, se tudo der certo, né? Mas às vezes eu coloco lá uma postagem, por exemplo, eu postei um artigo do Schreiber sobre o bloqueio da conta do Trump. Meu Deus, que confusão, hein? E aí o pessoal começa a falar de questões políticas, né? E eu nem era a minha opinião, né? Não, você só replicou o artigo, divulgou o texto do Schreiber, que é muito bom, por sinal. Isso. Temos perguntas aqui. Samara, o livro já está à venda? Sim, já está à venda no site do GEM, em algumas livrarias. Tem gente que perguntou aqui sobre... um detalhe, Henderson. E pela primeira vez a gente liberou para fazer uma experiência, tomara que seja boa, o e-book dele. Eu acho que está só na Amazon, né? Ou está no GEM também? Eu acho que está no GEM também. Eu posso até dar uma olhadinha aqui. Estou com o notebook aberto. Então, volume único e coleção pela primeira vez em e-book. Sim, está liberado agora. Antes não liberávamos, mas diante da pandemia achamos que seria relevante. E está também no site do GEM. Isso. No Amazon, tem uma dúvida. Delori está nos assistindo. Um forte abraço aqui ao professor Luiz Delori. Um abraço. Gabi Stout, professor, qual a sua percepção sobre a revisão contratual nesse momento da pandemia? Ainda prevalece a extinção dos contratos em detrimento da revisão? Não, pelo contrário. E a pandemia, e eu falo isso em vários trechos dos livros, ela reforçou a revisão e a conservação contratual, porque se a gente tiver extinção de tudo, a gente vai para uma bancarrota generalizada, e aí a coisa que já está ruim, muito ruim, fica péssima, né? Retrocesso social. Fábio, não tem como. Fábio perguntou como fica o artigo 71 com a pandemia, já que estamos em home office e muitas vezes o telefone não para em relação à cobrança. Eu acho que não mudou nada, Fábio. A gente já tinha... Eu nem fiz essa reflexão, porque não acho que tenha tido nenhuma repercussão sobre isso, salvo melhor juízo. Já era possível a pluralidade domiciliar, inclusive quanto ao local de trabalho, e continua dentro dessa realidade. Fábio, tem uma pergunta boa aqui de responsabilidade civil do médico, da Lene Monteiro. Qual a sua opinião sobre a responsabilidade civil dos médicos que receitam medicação contra a Covid? Eu imagino que ela se refira ao uso off-label, né? Ao uso de medicamentos, uso compassivo de medicamentos. A Lene é minha cunhada, né? Não, ela está me provocando aqui. Ela é sua cunhada e tentou fazendo jus a provocação daquela discussão de Natal, sabe? De Ano Novo, está se vingando, né? Bom, eu acho que se a ciência confirmar o que a gente tem hoje, a gente vai ter responsabilização de médico no futuro, né? Vai ter responsabilização de médico no futuro. Quando eu tive Covid, o meu médico, que é um excelente médico, linha de frente, me indicou só um remédio de azitromicina, porque eu estava com sinusite no nariz. Aí eu perguntei, e aquele outro remédio polêmico? Ele falou, olha, se o paciente quiser, eu indico. Só que tem que vir aqui meu médico falou, esse meu médico é meu médico desde os piripaques de 2010, né? Antes até. Olha, se quiser, o paciente eu indico, mas tem que vir aqui no consultório para fazer exame do coração todo dia, ou a cada 2 dias, para fazer eletrocardiograma, para ver se está tudo bem, né? Gente que está internado, que é do poder, que já tem um médico que vai fazer eletro todo dia, é tranquilo tomar, né? Aí é fácil, né? Então, assim, vamos aguardar, né, para ver. Tem médico que fala uma coisa, tem médico que fala outra, né? Mas eu particularmente acho que, se a ciência for confirmada, a gente vai ter imputação de responsabilidade civil quanto a isso no futuro. A Cátia está perguntando, anuência de coproprietário e contrato de locação, recente decisão do STJ. Qual a sua opinião? Eu concordo com a decisão, até porque eu estou citado na decisão, então concordo totalmente com a decisão. Tá aí, eu postei. Estou citado ao lado do Pablo Stouze e do Pamplona, né? Então eu concordo com a decisão. Deixa eu ver se entrou aqui uma inbox.
Olha, a Leiliane perguntou aqui como fica, isso está tratado nos livros, como fica a responsabilidade civil das companhias aéreas em relação ao cancelamento de voos na pandemia. Bom, a lei que trata do tema prevê que as empresas aéreas não respondem. Aliás, criou uma série de excludentes, né? Excludentes próprias, que apagão aéreo agora é excludente. Colocaram lá normas definitivas, né? Normas definitivas, inclusive. Então, exclui a responsabilidade por pandemia. Estão perguntando aí se for comprovada a eficiência do remédio, de um dos remédios. Aí a pergunta passou muito rápido, mas eu acho que era a hidroxicloroquina. Se aí o médico responde. Bom, aí não. Mas veja como esse tema é nebuloso, né? Esse tema mas tem que lembrar, em algumas lives e tudo mais, eu tentei explicar, até lá no meu Instagram, quem tem interesse nessas questões de saúde e bioética, segue lá, deixa eu fazer o jabá. Henderson_Furst, tá? Minha área de pesquisa é direito da saúde e bioética. Tem um ponto importante a frisar aqui, que o uso feito desses medicamentos é o uso compassivo. Então tem que ver cada caso. Então, se o médico avisou, é compassivo, fez o paciente assinar o termo de esclarecimento, de consentimento livre esclarecido, explicando, é compassivo, não tem comprovação ainda, não tem outra alternativa, etc. Nós temos aí um outro cenário diferente daquele que, toma aqui, toma porque eu estou falando que é para tomar e tudo mais, né? São cenários distintos que, inclusive, impactam no que se aconselha juridicamente a profissionais de saúde a proceder na hora de administrar, de dispensar medicamentos, né? Eu não posso dizer agora se responde ou não, mas eu estou cogitando que pode responder no futuro, né? E médico tem horror de responsabilidade civil. Fala responsabilidade civil, eles ficam... Responsabilidade civil é algo que eles têm uma grande preocupação, né? E eu fui falar isso para um amigo meu médico, ele pirou. Responsabilidade... Agora, estão perguntando do Código Civil comentado quando sai. Ele sai em fevereiro. Nós vamos entregar dia 31 de janeiro, né? Eu já entreguei minha parte. Empresas de turismo também estão excluídas, tem lei própria, viu, Fábio? Uma é 14.030, outra é 14.034, não lembro de cabeça agora. Empresa de turismo também tem a possibilidade de pagar um ano depois, vou fazer o reembolso. Tem uma pergunta, tem um comentário aqui, como o Covid não foi estudado na faculdade, seria uma saída para a classe média argumentar, porque é algo que ninguém vivenciou, todos estamos imaturos nesse assunto. Andiara Liz, mais ou menos, porque consta no Código de Ética Médica a obrigação de se manter atualizado. Então, por exemplo, muitos médicos que estão em atuação hoje, quando eles se formaram, não existia AIDS. Quer dizer, não é que não existia. Eles não estudaram, não aprenderam sobre AIDS, mas eles têm o dever ético de se manter atualizado. Então, não é um argumento possível de utilizar, porque não teve na graduação. Seria o mesmo que dizer que um advogado não tem responsabilidade civil de profissional liberal por ter prestado equivocadamente o serviço para o seu cliente porque não teve aquela disciplina na graduação. É uma lei nova que surgiu. Nós temos o dever também de nos manter atualizados. Alguém falou da ivermectina, mas eu sigo aquela infectologista que está estudando na USP, está na França, doutora Letícia, ela é casada com um advogado. Eu teria que fechar aqui para ver o perfil dela. É um sobrenome oriental. Eu sigo e sou admirador dela, e ela já mostrou estudos randômicos e já fez postagens sobre isso, estudos científicos mostrando que ivermectina não tem comprovação no momento. Aí, vejam só, ela postou anteontem um novo medicamento, que parece que tem um estudo em inglês dizendo que tem uma eficácia, um nome até novo, eu não guardei. Eu também não gravei ainda. E aí tiraram ela do ar. Ela que sempre falou contra, e tiraram ela do ar. Ela postou de novo e tiraram do ar de novo. Olha como é difícil esse assunto. Agora, tudo isso a gente vai verificar no futuro. Tá aí o Gomide, o professor Gomide pode confirmar como nós estamos tendo esse grande debate, ele atua muito no ramo imobiliário, como nós estamos tendo esse grande debate sobre locação, né? Sobre GPM, né? Eu esqueci o nome dela, é Letícia, eu teria que fechar aqui para ver. Tem uma pergunta do Gabriel aqui, o que você recomenda, Flávio, que durante a pandemia, sem congresso e tal, como fazer para melhor acompanhar atualizações jurídicas?
Rede social com temperança, porque um dos grandes males da pandemia, que eu já li em vários sites, inclusive site alemão, é fazer como chama aquele de subir Scrum. As pessoas estão ficando Aham. doentes com isso aí. Subindo o Tanto que dedo, aí sai do foco. o Instagram está limitando, né? Chega uma hora que pula uma janela assim de você não pode mais fazer isso. Mas isso eu Não não sei, consegue isso é o atualizar. Facebook. Aí tem que ver o dilema das redes, né? O dilema das redes antecipou o que aconteceu lá nos Estados Unidos na quarta-feira, primeira quarta-feira de janeiro. Exatamente, ele antecipou o que aconteceu ali, né? Eu acho que alguns congressos, a gente fez um congresso ano passado do IBDFan virtual. Isso foi uma vantagem. Vários congressos, por exemplo, essa semana os congressos de Lisboa, lá do CIDP, Centro de Uhum. Investigação de Direito Privado, tudo online, tudo de graça, né? Entra lá no CIDP da FDU, está tendo a jornada de direito comercial essa semana, hoje de manhã não vi, mas eu vou ver amanhã, né? E o IBDFan está fazendo vários congressos também. Letícia Cavano, aqui, ó, Cavano, Isso. e Daniel Daniel Dourado Dourado. também. É Isso. muito bom, Daniel Dourado. Que é o médico, desculpa, é advogado, é o marido Ele é dela. médico e advogado, ele é as duas coisas, tem a dupla formação. Isso mesmo. Então, eu sou guiado por eles, né? Especialmente a Ele é muito Letícia, que bom. tá lá na França estudando. Você vê, eu não conhecia essas pessoas, agora eu sou fã deles, né? Cada um a gente estuda, vê o que as pessoas falam, acredita. Eu não tenho medo do caminho mais difícil. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que as pessoas muitas vezes escolhem alguém por dar uma opinião, porque é o caminho mais fácil. Só que nenhuma pandemia foi fácil. Todas elas o caminho foi difícil, muito difícil, né? Eu Então, queria, eu sigo a doutora Letícia, o que ela fala. Diga. eu ia também indicar, Flávio, o nosso portal, o Gen Jurídico. O Gen Jurídico, ele é um portal de conteúdo do Grupo Gen, né, do nosso editorial jurídico, e que todos os nossos autores são convidados a escrever ali, tem uma página ali, Flávio atualiza ali, tem muito artigo, tem Sim. muito conteúdo de qualidade gratuito. Então, sai algum debate, sempre vai ter alguém ali escrevendo, comentando aquele debate, ou a lei, ou a jurisprudência, ou um fato social. Por exemplo, acerca da regulação jurídica da vacina. Tem um texto meu, né, que ninguém falava de vacinas, quais são os efeitos jurídicos da vacinação. Eu escrevi um texto para poder explicar. Isso ali foi citado no STF, na decisão que determinou Sim. a obrigatoriedade da vacinação. Então, eu Você recomendo não é fraco, acompanhar não. ali. Você não Oi? é fraco, não. Você não é fraco, não. Só um detalhe aqui, Henderson, também, olha, o IBD Conte, nosso instituto, nós temos as colunas do Migalhas e a gente vai fazer o Congresso Brasileiro de Direito Contratual esse ano online, já está decidido, né? Perguntaram aí, vai cair Covid no concurso público? Só vai cair Covid. Só vai cair, porque isso está na pauta da jurisprudência. Eu comecei já a gravar aulas do G7, desde o começo, eu começo, ano 2 da pandemia, o que repercutiu nisso, naquilo. E eu estou só com algumas reflexões, porque vai evoluindo a coisa, vão surgindo outras discussões também. Só vai cair, o examinador quer ver se você está atualizado. Isso está na pauta da jurisprudência. Ô, Gomide, o que você pontuou aí? O Gomide falou alguma coisa de revisão dos contratos. Deixa eu ver aqui no inbox. Ele falou por inbox, eu estou olhando aqui as respostas. Marcelo Coutinho, mas não é suficiente para concurso de membro do MP ou magistratura? Olha, saiu uma pesquisa dizendo que vários dos recém-aprovados da magistratura estudaram pelo manual. Ele é sim suficiente. Apareceu uma dúvida aí, eu coloquei a questão da responsabilidade dos medicamentos nessa questão do medicamento off-label tem ligação, acho que ele vai falar do termo de consentimento. O termo de esclarecimento também há uma polêmica se ele exclui totalmente a responsabilidade, viu, Guilherme? Porque ele é imposto, o contrato é de adesão. Essa história de que exclui pura e simplesmente a responsabilidade não é unânime. Inclusive até que a professora Paula Moura, que é uma exímia professora pesquisadora sobre direito médico e biodireito também, tem escrito sobre isso. André, para aqueles que adquiriram essas valiosas obras, terão atualizações durante o ano? Sim, porque tem a sala de aula virtual, a gente atualiza durante o ano tudo que sair, né? Então, tem atualização, sim, na sala de aula virtual. A professora Paula tá aí. Professora Paula, um prazer. Eu perdi o que você falou.
Professora Paula, prazer tê-la aqui. Você que é especialista nesses temas médicos. Espero que a gente não esteja falando muita besteira aqui. Mas Henderson, voltando a essa questão da medicina, né, dos desafios da pandemia, basta ler sobre as pandemias anteriores que a gente sabe que o caminho não é fácil e as condutas vão se repetindo, né? Sim. As condutas vão se repetindo. Os prazeres imediatos, as pessoas que querem os prazeres imediatos, a polarização política, né? E o direito civil resolvendo os problemas das pessoas, né? Que essa é a nossa missão, né? Tentar pelo menos resolver. Tentar há resolver. Muitos séculos. Há muitos séculos, isso. Os civilistas existem muito antes, eu falo muito isso, as pessoas, alguns ficam pé da vida, mas é verdade. Os civilistas existem muito antes que vários istas que estão por aí, que vão, vêm, somem. Né? Então, os civilistas estão aí há 2000 anos resolvendo os problemas. Né? Alguns são até reencarnações com a mesma missão espiritual. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Já passou 1 hora aqui, daqui a pouco vão cortar meu horário aqui. Você assiste Star Wars? Então, tem a Princesa Leia e a General Leia, né? Como a minha esposa chama Leia, tem hora que ela é Princesa Leia, tem hora que é General Leia, igual Star Wars. Grande Renato Leal, um abraço aí, Renatão. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sim, a LGPD eu já comentava, viu, Emanuel? Eu já comentava a LGPD, sem estar em vigor, eu coloquei mais alguns comentários, inclusive sobre a responsabilidade civil. Houve um diálogo maior do CDC com o Código Civil na pandemia. O que eu acho aí, Anderson, é que, na verdade, o que aconteceu na pandemia foi dividir as revisões contratuais. Foi, na verdade, mais um afastamento do que interação. Né? Porque a Lei 14.010 diz que a revisão do contrato do Código Civil é diferente da revisão do CDC. Foi mais um afastamento do que uma aproximação. Né? Opa, o professor Carlos Elias aqui. Quero mandar um abraço especial para Brasília aqui. Um abraço, professor Carlos Elias. Professor Carlos Elias, presente e futuro do direito civil, eu ainda vou fazer um livro com ele, viu, Henderson? Tá aí no radar, viu? Aguarde novidades, Flávio. Temos boas novidades com o professor Carlos Elias aqui. O livro dele eu já sei de um livro dele que eu vou até prefaciar. Mas eu vou, ainda mais à frente, nós temos uma ideia de fazer um livro de imobiliário, já falei com ele, esse é um grande valor. Inclusive na Lei 14.010 de 2020, citado lá pela senadora Simone Tebet como incansável assessor do Senado Federal na elaboração dessa lei. Teve um papel, aliás, tem tido um papel determinante nos últimos tempos aí, na elaboração das leis, né? Isso já a Lei 13.000, a lei da regularização fundiária 13.465, se não me falha a memória, e se Deus quiser nós vamos ter muito trabalho aí pela frente, viu, Carlos? Carlos, testemunha não falta aqui, temos um volume imenso de audiência aqui testemunhando essa promessa aí. O Gomes está perguntando se eu sou mais caiçara ou paulistano. Depende, Gomes. Às vezes eu fico em São Paulo, às vezes eu fico aqui na Guarujá, depende da época. Porque lá em São Paulo eu estou pirando a cabeça. Com filho pequeno, você sabe como é. Um abraço para os alunos da Unisa, os alunos e os professores da Unisa. A professora Leia Comar também foi minha colega de doutorado. Um abraço, professora Leia. Roberto Corrêa, falando aí da lei dos distratos. Eu acho que o STJ vai reduzir, eventualmente, aquela retenção de 50%, né? Então, eu acho que vai se reduzir, viu, Roberto? Aquela multa de 50% pelo menos, vamos aguardar. Já tem julgador de primeira e segunda instância dizendo que aquilo é abusivo. Tem uma pergunta de erro médico aí. Provar o erro médico é muito difícil porque o CDC, não só o CDC aponta a responsabilidade subjetiva, Código Civil também, no artigo 951. Né? Prova, geralmente se faz perícia, né? Agora, que essa história desse tratamento medicamentoso, tratamento precoce, vai gerar polêmica, vai. Tudo vai depender do que a ciência vai dizer, né? Mais do que para cima do médico, acho que não sei se vai ser os grandes casos vão para cima do médico, acho que é mais em relação ao Estado mesmo. Porque... O Henderson, a vítima prefere processar o médico, sempre foi assim. Por quê? Porque
porque o médico muitas vezes tem condição econômica e não tem fila de precatório. A vítima prefere muito mais entrar com a ação com o médico. Aí eles ficam mais até do que hospital em alguns casos. O que é interessante, né? Porque você consegue ir pela responsabilidade objetiva, né? Isso. E eu recebi uma nota do Conselho Federal de Medicina lavando as mãos, né? O médico tem autonomia. Né? Eu não vou tecer comentários públicos acerca disso fez o papel que ela geralmente faz, lavou as mãos. Né? Agora, você imagina, eu doutrinariamente, eu sigo as normas do Conselho Federal de Medicina, a norma de reprodução assistida, por exemplo. Né? Aí lavou as mãos, aí a gente vai ter que verificar. Mas neste caso você pode, por exemplo, ir para a Sociedade Brasileira de Infectologia. Eles estão se manifestando sobre isso na omissão do CFM, que eu não posso comentar. Eles estão... Eu já vi. O presidente é o Arnes, né? É o Dr. Arnes. Isso, eu li. Eu leio tudo. É que eu não dou opinião técnica, mas leio para mim, guardo para mim, né? Mas eu leio essas coisas, leio em outras línguas também, mas eu não sou médico. Se eu ficar dando opinião aqui, vão achar que eu sou arrogante do ponto de vista científico. Então, eu deixo para mim a opinião. Aí você está cometendo aquele crime que está lá no Código Penal lá de curandeirismo, né? Então, é melhor não. Então eu acho melhor nem entrar nesse detalhe. Flávio, pessoal aqui do Gen Jurídico, nosso papo está maravilhoso, mas o pessoal aqui do Gen Jurídico está me avisando que estourou o horário, que a gente tem que ficar muito atento bem, aqui. Que vai cair. Deve cair em breve aí. Flávio, eu queria agradecer mais uma vez ter aceito o convite para nós conversarmos aqui aberto sobre nossas ideias aqui para a turma. Quero convidar a todos para que conheçam as edições deste ano do professor Flávio, como mencionei, estão muito boas. Acompanhe-nos no blog genjuridico.com.br, tem textos do professor Flávio, todas essas discussões em diversos temas saem por lá. Assine o nosso informativo, a gente coloca muito conteúdo no informativo. E seguimos aqui nesse constante diálogo de ensino e aprendizagem e de construção do direito civil e de uma sociedade melhor aqui com os nossos autores. E hoje aqui esse foi o nosso bate-papo com o professor Flávio sobre a edição 2021. Uma palavra final, meus caros, cuidem-se, a pandemia não acabou, cuidem da saúde mental de vocês e não desistam de sonhos, de projetos, porque nós temos uma sociedade, um país a se construir e avançar, não só depois da pandemia. Agora nós estamos precisando ajudar. E quanto mais você souber, ou quanto mais técnico e profundo você for na ciência jurídica, mais você contribuirá com a comunidade em que está inserido. Flávio, palavra final para a turma? Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima live. Me sigam aqui no Instagram, o vídeo vai ficar disponível. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.